Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Hoje nós vamos falar sobre nível de tratamento dos esgotos, tá? Esse nível de tratamento, a gente, como pode ver nessa figura, a gente vai ter tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário e o manejo do luto, tá? Esses são os níveis de tratamento. Claro que a concepção desses níveis de tratamento vão depender de qual é o propósito desse tratamento, quais são a composição de poluentes. Nós temos materiais grossos, nós temos material orgânico, tem contaminação por metais, tem contaminação por nutrientes, enfim. Dependendo de qual o nível de tratamento e as características desse efluente, a gente vai ter uma forma de tratamento diferenciada. E quando a gente fala de tratamento preliminar, a gente vai falar mais de mecanismos físicos, né? Não só o tratamento preliminar, mas também o tratamento primário. O que são esses mecanismos físicos? São, por exemplo, gradeamento, caixas de areia, caixas de gordura, remoção de sólidos grosseiros, areia, gordura, enfim. A redução desse material mais não tem outra palavra senão grosseiro. Pessoal, a gente está falando aí até de pequenas mobílias que podem ter em algumas redes de esgoto, enfim. Tá? Aí a gente tem um tratamento preliminar. É basicamente gradeamento, caixas de areia e caixas de gordura. O tratamento primário, que é a remoção de sólidos sedimentáveis, tá? E para isso, em geral, tem um decantador primário. Em algumas estações de tratamento, tem um sistema que chamam de equalizador, que basicamente é uma adaptação do conceito de decantador primário, tá? Para eliminar a maioria desses sólidos sedimentados. O que seriam esses sólidos? São sólidos suficientemente pequenos suficientemente pequenos e pouco densos para ser retidos no tratamento preliminar e há necessidade de uma etapa adicional para fazer a segmentação desse material, porque senão esse material pode gerar problemas no sistema de bombeamento ou diminuir a eficiência de um possível tratamento secundário, tá? No tratamento secundário, a gente tem aí a remoção da matéria orgânica, que aí a gente tem um tratamento biológico propriamente dito. A remoção da matéria orgânica, que pode ser por questões método anaeróbio ou por método aeróbio. Isso aí a gente vai ter reatores, lagoas de estabilização, entre outros que nós vamos falar em detalhes desses métodos. Tá? Por último, a gente tem o tratamento terciário, que são a remoção de nutrientes, orgânicos complexos, desinfecção. São, ao final do tratamento, o processo de desinfecção ou a necessidade de implementação de unidades específicas em função de características especiais desse efluente. E o manejo do lodo. Embora, pessoal, a gente esteja o manejo do lodo aí no final dessa lista de tratamento primário, secundário, preliminar, terciário, ele, quando pensa-se numa planta de tratamento de efluente, ele está meio aqui no meio, entre o tratamento primário, entre o tratamento secundário e esse tratamento terciário. Esse tratamento, esse manejo do lodo, entra a parte de adensamento, disposição desse lodo, digestão ou secagem. Tá? Enfim, é todo o processo de gestão desse resíduo. Tá bom? E nós vamos falar um pouco desse resíduo mais na frente. Tá? Os níveis de tratamento da ET, da estação de tratamento de efluente, nós temos, ou estação de tratamento de esgoto, como preferir, a gente tem maior níveis existentes. Tem remoção de sólidos grosseiros, o tratamento preliminar, a gente já falou, sólidos sedimentados. Nós teremos decantadores primários, para tratamento primário, e matéria orgânica, processo biológico de tratamento secundário. Esses são os maiores níveis existentes. Quer dizer que a maioria das ETs, das ETs, né, das estações de tratamento de efluente, elas têm até um nível secundário, tá bom? O tratamento preliminar, a gente já falou, é essa questão de retirar de sólidos de suspensão grosseiros, materiais maiores, com dimensões grandes e areia. Nos materiais maiores, naturalmente, isso é tirado por meio do gradeamento. E areias, ou por deaeração, ou por caixas de areia. Tem um tratamento primário, a gente já no tratamento primário, a gente já começa a tirar sólidos em suspensão sedimentável. Eu já comentei a questão da dimensão desses sólidos. E que retira já um percentual do DBO em suspensão. É só sempre que a gente fala DBO, é sempre lembrar que a gente está falando em matéria orgânica, tá? A gente não está falando, se lembra que a gente falou ainda na aula passada, em outras situações, sobre a questão que a
DBO é uma medida indireta, né, da matéria orgânica nos efluentes. Tá? Já no tratamento secundário, aí sim, a gente vai ter uma retirada de um percentual maior de DBO em suspensão. Tá? Isso, em suspensão, quando não se tem um tratamento primário, que a ideia do tratamento primário é que esse material em suspensão seja retirado por segmentação, tá? Mas há também a retirada do DBO, que são partículas estáveis, né, que ficam no seio do esgoto, tá? E quando se tem um tratamento primário, esse processo posterior ele acaba sendo mais eficiente, tá? E, claro, também a degradação do DBO solúvel. Enfim, o tratamento secundário, ele tem a principal objetivo é a degradação da matéria orgânica. E como a gente sabe, é definido indiretamente como DBO, pela análise DBO. Então, vai degradar DBO em suspensão, tá? Quando o sistema não tem um tratamento primário, tá? Naturalmente, essa falta desse tratamento primário deixa o sistema de tratamento secundário desprotegido a impactos, né? Impactos ou choques de quantidade de carga orgânica, e isso fragiliza o sistema, inclusive pode até prejudicar a eficiência desse tratamento secundário. E vai degradar DBO em suspensão, que são mais finos, que mesmo com o material com o tratamento primário, não seria segmentado, e o DBO solúvel. Então, esse tratamento secundário tem como finalidade a degradação de matéria orgânica. A princípio, é nessa etapa do tratamento de esgoto, nesse nível de tratamento, que requer a maior remoção de carga orgânica do esgoto. Ou seja, talvez a etapa de maior eficiência de degradação. Agora, quando a gente pensa em tratamento terciário, a gente falou ainda há pouco, são metodologias para poluentes específicos, nutrientes, organismos patogênicos, compostos não biodegradáveis, metais potencialmente perigosos, sólidos inorgânicos dissolvidos, sólidos em suspensão remanescente. Aí são tratamentos específicos, por exemplo, são materiais que vão resistir a toda aquela etapa, o tratamento preliminar, o tratamento primário e o tratamento secundário, tá? E quando se tem, isso é muito comum em indústrias que têm como componente do seu efluente contaminantes específicos. A gente tem nutrientes, organismos patogênicos. No caso de nutrientes, compostos não biodegradáveis e tudo mais, tem muito a ver com métodos específicos associados à atividade da unidade industrial. Agora, organismos patogênicos, quando não são retirados em todo o processo, há sempre a necessidade de desinfecção, tá? Essa desinfecção. Então, a ideia da desinfecção é eliminar esses patógenos, tá? Que a princípio é para ser degradado no decorrer, mas por garantia, tá? Por garantia de lançar um efluente no corpo receptor, que é um corpo d'água, né? Então, um riacho, um rio, um córrego, sei lá, ele precisa estar garantido que foi desinfectado. Em geral, usa-se por vezes, e é inadequado para efluente tratado, o hipoclorito de sódio. Mas o mais adequado são usar ou fontes de energia, como ultravioleta, ou usar o ozônio no processo de desinfecção de esgoto. Aí nós temos aí uma tabela falando sobre a capacidade de remoção de matéria orgânica e o efeito em cada etapa. Poluentes removidos, na preliminar, a gente vai ter grosseiros, esse material grosseiro. Pessoal, quando eu falo material grosseiro, estou falando de um pedaço de madeira, uma garrafa, um caco de vidro, um copo, até uma lata, uma escova de dente, enfim, esse tipo de material que pode ter sim no esgoto doméstico, tá? Ou no esgoto da fábrica. Os sólidos sedimentados, né, eles vão ser retirados, e o DBO em suspensão, a princípio, tá? Aí a gente tem o secundário, eu vou retirar os sólidos não sedimentados, o DBO solúvel, em suspensão, enfim, eventualmente nutrientes e patógenos, com uma capacidade de remoção aí de 60% a 98%, coliforme de 60% a 99%. Aí a gente vai ter que no secundário, a princípio, a gente vai ter uma maior eficiência de degradação, tá? Enquanto no primário, nós vamos ter em torno de sólidos suspensos, em torno de 60% a 70%, DBO de 25% a 35%,
Enfim, o que mostra? Que cada etapa tem sua finalidade. Quando a gente pensa em preliminar e primário, a gente está falando de processos físicos, né, de remoção de matéria, e já no secundário, aí sim, a gente já tem um processo biológico, tá bom? Nem sempre, em toda a estação de tratamento de efluentes, a gente vai ter um sistema primário, tá? Nem sempre esse sistema primário vai ser cumprido todos os padrões de lançamento estabelecidos. Aí a gente está falando em nível geral, não só no Brasil, mas na maioria dos países, nem com o tratamento primário. O que consegue, os homens conseguem fazer colocar o efluente em condições de parâmetros estabelecidos pelo setor responsável de fiscalização são os secundários. É tanto que não é muito comum nós termos o tratamento terciário, dado que até o tratamento secundário consegue garantir a qualidade estabelecida a qualidade do esgoto estabelecido nas resoluções. Tá bom? A questão da aplicação, o primário, a montante, né, a gente tem que falar, né, a montante é antes e jusante depois, tá? O tratamento primário, ele é um tratamento parcial, fica etapas intermediárias. Pessoal, uma coisa interessante do primário, que geralmente a gente está falando, quando a gente fala do primário, a gente pensa logo num decantador. Tá? Mas esse decantador, o mesmo equipamento, ele pode ser usado depois de um tratamento secundário. Tá? A gente vai mostrar essas possibilidades. O que muda? Ele vai ter um efluente de características diferentes. Eu tenho um efluente aqui, quando eu tenho um sistema primário, eu tenho um efluente que ele praticamente ele é um efluente bruto. A única coisa que aconteceu foi a retirada de materiais grosseiros. Contudo, não houve nenhum tratamento, nenhum tipo de tratamento ou degradação dos compostos orgânicos ou de material solúvel nesse esgoto. Aí a gente está falando que aí a gente tem a eficiência de remoção de poluente no tratamento. É aquele cálculo normal para eficiência de qualquer processo. A gente tem concentração inicial menos concentração final sobre a concentração inicial. Vezes 100, a gente vai ter esse valor em porcentagem. Aí tem uma eficiência global. O que é essa eficiência global, pessoal? É a somatória, né? A gente pode dizer isso, né? A relação entre a eficiência das várias etapas de remoção. Aí eu tenho eficiência 1, eficiência 2, 3, e N, em função das etapas de tratamento que esse esgoto possa vir a sofrer. A gente tem as operações, processos, sistemas de tratamento de esgoto. A gente vai ter várias operações unitárias, tá? Sobretudo, essas operações unitárias a gente sabe que é predominância de aplicação de forças físicas, tá? Aí a gente tem gradeamento, mistura, floculação, sedimentação, protração, filtração. Isso tudo vai acontecer em várias etapas do sistema, tá? Da estação de tratamento de esgoto. Aí tem um conceito assim que eu até questiono, né, que é processos unitários químicos. Eu tenho muita resistência com esse conceito, porque a gente pensa em processo de operação unitária, a gente tem essa transferência, né, remoção do material para o outro. Não consigo perceber conversão, né, de contaminantes em outro produto em uma operação unitária. Contudo, o que temos aí, então a gente vai ter reação química. Precipitação, sim. Sem precipitação, eu posso considerar a precipitação uma operação unitária. A dissorção, também. Mas desinfecção, eu sou meio receoso nisso. Não dá para afirmar, porque a desinfecção a gente vai colocar um agente químico para destruir o patógeno, o possível patógeno que esteja nesse efluente. Tá? Então, não dá para considerar aí um processo unitário. Tá? A gente tem, mais uma vez, aí, a remoção de matéria, aí sim, quando a gente tem essa remoção do material, que é um processo físico, tá? De retirada, de nitrificação, desnitrificação, aí sim a gente pode até chamar de operações limitadas. Tá bom? Pessoal, quando a gente pensa em tratamento, embora eu esteja falando em etapas, tem percentual da primeira etapa, ou da etapa preliminar, percentual da etapa primária, secundária e tudo mais, a gente não consegue visualizar uma estação de tratamento de esgoto assim, sectária. Isso tudo é composto de todas as formas de tratamento para alcançar
o melhor rendimento, maior eficiência do tratamento desse esgoto. Tá? Aqui a gente tem a questão da dimensão do solo, a gente já falou, né, que é considerado a gente já falou não desse percentual, mas a gente já falou que essa questão de colóide, esse suspensão, está muito associado à granulometria do material. E aí a gente está considerando grosseiro maior que 1 centímetro, em suspensão maior que 1 micrômetro, tá? E dissolvidos menor que 1 micrômetro. Tá? Os grosseiros, a gente já sabe, né? A gente vai fazer essa retenção por gradeamento. Os em suspensão também. Os sólidos em suspensão, a gente vai fazer a separação por sedimentação. Aí entra o processo primário, tá? E dissolvidos, pode fazer essa dissolução, né? Na superfície de materiais, né? Agregados, ou como os que nós vamos mostrar aqui, nos filtros biológicos, entre outros. Ainda, a gente tem, para remoção de DQO, de DBO, desculpa, a gente vai ter segmentação, adsorção, vai ter a hidrólise, né, que é conversão dessa aí, vai ter por processos enzimáticos, aí são processos mais específicos, tá bom? E a estabilização, tá? A utilização pelas bactérias como alimento, como conversão em gases, água e outros compostos inertes. Nós vamos ver como é que se dá essa estabilização e essa hidrólise, tá? Essa hidrólise. A dissolção também do solúvel, que tem um tamanho menor que 1 micrômetro, a gente vai ter a retenção na superfície de aglomerados de bactérias ou biomassa, tá? E a estabilização, utilizando pelas bactérias como alimento ou conversão a gás. Pessoal, quando a gente fala num sistema de tratamento biológico, o que a gente quer? Estabilização, tá? Às vezes, por vezes, a dissolção, a hidrólise e a sedimentação, elas são etapas, tá, preparatórias para alcançar a estabilização. É isso que se quer, que é a utilização dos micro-organismos desses contaminantes, tá, como alimentos, e esses alimentos, a partir ele é convertido ou em gases, em água, ou então em algum composto inerte, como o lodo, tá? E também é uma parte de formação de biomassa, porque esse micro-organismo, uma parte do material que ele consome como alimento vai formar, vai aumentar o peso dele, vai fazer ele ficar mais denso. O principal organismo de retirada do patógeno é a desinfecção. Beleza? Contudo, se temos alguns patógenos que são de dimensões maiores, eu posso retirar ele por segmentação. Assim como pode acontecer num processo de tratamento de água, onde a gente usa a coagulação e a floculação, no processo de formação desses flocos, ele acaba arrastando micro-organismos patogênicos, por exemplo. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui na sedimentação. A gente pode ter patógenos que aderem a algum tipo de biomassa retida, sobretudo no processo de sedimentação da etapa preliminar, ou num possível sistema de filtração. Professor, mas você não falou em nenhum processo de filtração. Às vezes, na estação de tratamento, a gente tem aquela etapa inicial do gradeamento, né? Tem a caixa de areia, e dependendo das características do efluente, a gente pode ter um sistema de peneiras, tá? São peneiras para reter material fino, com granulometria bem pequena, que passa na caixa de areia, passa no gradeamento e pode gerar danos ao sistema de tubulação e de bombas. Quando se pensa em destruir patógenos, tá? A gente pensa em criar condições adversas, condições inadequadas para a manutenção da vida desse micro-organismo, tá? Isso pode ser com mudanças de temperatura, pode ser para mais, para menos, dependendo de quais são as características do micro-organismo, pH, falta de alimentos, naturalmente, a gente não vai contribuir com nutrientes, colocar álcool que consuma, enfim. Para destruir um patógeno, a gente tem que criar um ambiente desagradável, podemos colocar assim, um ambiente que seja inadequado para a manutenção da vida desse micro-organismo. E, além disso, a gente pode também usar a fonte de energia, como a radiação ultravioleta, inclusive a própria luz solar. A gente vai mostrar alguns métodos que usam ou algumas aplicações, né, que usam inclusive a própria luz solar como forma de desinfecção de esgoto. Tá? Naturalmente que não vai ser tão eficiente ou não será tão rápido
como o uso de agentes químicos para fazer essa desinfecção. Tá? Na desinfecção, a gente pode ter agentes desinfectantes como cloro, ozônio e outros. A remoção de nitrogênio, a gente tem aí aquilo que a gente já falou em outra aula, né? A amonificação, que é a conversão do nitrogênio em orgânico a amônia, então a gente tem a liberação de gás. A gente tem a amônia, esses processos todos de eliminação do nitrogênio, pessoal. Nitrificação, assimilação por bactérias, desloção, cloração pré-point. Essa eu vou falar um pouco, é a conversão da amônia em cloramina através da presença do cloro. Pessoal, todos esses processos, assim, por vezes, nós temos micro-organismos específicos que conseguem fazer essa nitrificação, essa desintoxicação, dependendo qual seja o meio e a situação, tá? As condições no meio. Então, tem alguns micro-organismos que fazem esse processo. Mas a questão do nitrogênio orgânico, ele vai ser retirado por meio da amonificação. Amônia, pela nitrificação e assimilação bacteriana. Ou seja, eu vou ter a incorporação dessa amônia na composição de células bacterianas. Por quê? Porque elas têm essa característica de fazer essa assimilação desse material. Não é qualquer micro-organismo, tá? Eu tenho a dessalção, né? Que é a liberação dessa amônia ali para a atmosfera, mas aí a gente vai ter um processo de transformação nela em amônia, tá? Isso pode ser feito com alguma alteração no pH do meio. E a cloração ao black point, né? Que é a conversão dessa amônia, eu já falei sobre isso. E na forma de nitrato, a gente vai ter a desnitrificação, conversão de nitrato a nitrogênio gasoso, o qual escapa para a atmosfera em condições de pouca oxigenação. Pessoal, a gente está falando aí de nitrificação, desnitrificação, todos como elementos para a retirada do nitrogênio. Claro, e quando eu tenho amônia, tá, eu vou precisar nitrificar e disponibilizar esse material para as bactérias. Quando eu tenho nitrato, dependendo das condições, se eu tenho nitrato, é porque o meio que eu tenho esse nitrato, ele não é adequado para acontecer aquela conversão não tem o meio necessário para eu desnitrificar. Então, eu tenho que transformar, eu preciso de um processo de desnitrificação, que é a conversão desse nitrato em nitrogênio gasoso e liberar para a atmosfera. Todos esses processos, eles têm condições que favorecem que eles aconteçam dependendo da característica, dependendo da composição desse efluente, de como o nitrogênio esteja disponível nesse efluente. Seja ele como nitrogênio orgânico, com amônia ou nitrato. A mesma coisa serve para o fosfato, é basicamente a mesma método. Eu vou ter a desfosfatação, né, que é a assimilação entre excesso de fósforo no meio líquido, né, pelos organismos acumuladores, tá bom? São esses micro-organismos específicos, em geral, eles podem ser facultativos, aeróbicos ou anaeróbicos. Pode ser por precipitação, a gente já falou, tá? Na forma de, quando tem pH elevado, pode ter a hidrólise desse fósforo. E a filtração, que quando a gente retém biomassa, acaba retendo esses nutrientes também. Aí a gente tem sólidos de suspensão. Como é que eles são retirados? Já falamos. Gradeamento, remoção de areia. Essa remoção na caixa, pode ser na caixa de areia, sedimentação e deposição no solo. Matéria orgânica biodegradável. Pessoal, matéria orgânica biodegradável, em sua maioria, a gente vai conseguir tirar só com os processos secundários. Lagoa de estabilização e várias variações da lagoa de estabilização. Lota de vaso. Reatores anaeróbios, tá? Reatores anaeróbios com biofilme, tratamento anaeróbio e exposição no solo. Agora vamos falar dessas metodologias, tá? Organismos patogênicos, como é que podem ser degradados, como podem ser eliminados? Lagoa de maturação, exposição no solo, desinfecção com produtos químicos, desinfecção com radiação ultravioleta, que inclusive pode ser da luz solar, e processos com membrana. E a gente já está falando de filtração, tá? Mais complexas, a ultrafiltração, por exemplo. Nitrogênio, forma de eliminação, nitrificação e desnitrificação biológica, lagoa de maturação e de alta taxa. Pessoal, todas as lagoas aí a gente vai ver daqui a pouco o que são e como é que elas funcionam. Processo físico-químico e disposição no solo. Fósforo,
remoção biológica, lavagem-maturação, tudo que servir para o nitrogênio básico, com exceção dos métodos específicos. Desmitificação, desfosforização e assim sucessivamente. Vão ser nomes diferentes. Tá bom? Agora, já entrando já no nível secundário, a gente vai começar a falar das lagoas. Tá? A lagoa facultativa. Vou explicar já como ela funciona. Que basicamente a gente vai ter. Essa lagoa, ela vai fluir continuamente, tá? E ela vai ser usada para tratamento do efluente. A lagoa de estabilização, aqui em termos de São Luís, essas lagoas de estabilização são muito usadas. Eu não sei se até hoje, não sei, porque muitas na Alumar, acredito que só funciona a refinaria. Mas quando funcionava ela em sua plenitude, a gente usava muito a lagoa de estabilização, tá? Para os efluentes da Alumar. Acredito que na Coca-Cola ainda se usa a lagoa de estabilização para dar o destino, para fazer o devido tratamento dos seus efluentes. Tá? Na lagoa de estabilização, a gente vai ter o líquido vai permanecer por vários dias. A gente está falando aí, tipo, volta de 20 dias, dependendo de qual característica dessa lagoa de estabilização. A gente consegue estabilizar aí uma quantidade de DBO solúvel e particulada. O processo se está de forma aeróbia, tá? Há exceções, claro, a gente vai ter aí, pode mostrar para mostrar umas lagoas de estabilização que funciona com processo anaeróbio, tá? Estabiliza também anaerobicamente no fundo da lagoa e o oxigênio requerido para a degradação aeróbica, ele é fornecido pelas águas, por processos fotossintéticos. Como é que se dá isso? Aqui nessa figura a gente vai mostrar, a gente tem aqui uma lagoa facultativa, uma ilustração sobre ela. Tá? Mas antes de chegar na lagoa, eu vou explicar agora como se dá essa estação de tratamento. Tá? Mas essas 3 etapas que a gente está vendo aí, grade, caixa de areia e medição de vazão, vou explicar só nesse momento, e depois, nas outras figuras, eu vou falar exclusivamente do tema base do slide, que no caso desse slide é a lagoa facultativa. Vamos lá. O gradeamento a gente já falou, que é aquele tratamento preliminar, sim, com a caixa de areia. Certinho? Tá? Esse é o tratamento preliminar, porque tem um gradeamento. Pessoal, o gradeamento é exatamente como vocês imaginam. É o mesmo gradeamento na estação de tratamento de água, é o mesmo gradeamento para reter, por vezes, com dimensões, né, as dimensões parecidas com esses gradeamentos de drenagem de água pluvial. São grades, simples assim, grades. Vou mostrar com as figuras que vai ficar mais claro isso quando eu falar especificamente do tratamento preliminar. Aí eu tenho as caixas de areia. Caixa de areia, pessoal, o que a gente tem? Tá? Que esse quadro aqui tá sujo e eu não sei porque eu não estou conseguindo apagar. O que é a caixa de areia? A caixa de areia tem aqui uma quantidade de efluente, tá? Ele está vindo aqui, o efluente. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas depois que o efluente chega nessa estação de tratamento, né, nessa caixa de areia, ela começa assim, retangular, e depois ela tem um aumento da área. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho esse efluente, quando ele abre essa área, eu tenho uma redução da velocidade de escorrimento desse efluente. Certo? Quando tem essa redução de velocidade, eu favoreço o processo de precipitação de materiais mais densos e de dimensões menores. A gente chama de caixa de areia porque esses materiais acontece muito o acúmulo de material silicato, tá? A base de silicato, no caso, a areia. Beleza? E, claro, a gente tem a nossa medição de vazão. Esse medidor de vazão com esse desenho específico, porque ele é baseado na calha partial, tá? É um método de medição de vazão. É importante porque todo teu dimensionamento de tratamento, controle do processo de tratamento parte pelo conhecimento da quantidade de efluente que entra nessa unidade de tratamento. Tá? Bom, falei já desses processos, em outro momento eu vou falar um pouco do processo primário. A gente vai observar que nesse layout de estação de tratamento de efluentes, com a lagoa facultativa, nós não temos um tratamento primário. Tá? Então, aí já reduz um pouco a capacidade de remoção dessa lagoa facultativa. Essas lagoas facultativas, elas são simples, né? Elas têm uma construção, claro, que a gente tem que se preocupar, sobretudo, com a impermeabilização dessa lagoa, tá? Porque aí a gente está falando de uma quantidade de contaminantes que podem
se não estiver devidamente impermeabilizado, pode percolar e contaminar lençóis freáticos, tá? Mas, contudo, o processo de construção é simples. Essa questão de eficiência satisfatória é de acordo com a necessidade. Para uma unidade fabril, eu tenho uma geração de efluentes relativamente pequena e eu posso ter a possibilidade de ter um tempo de residência, tá? Ou de retenção hidráulica de 20 dias, 15, 20 dias, então ele é uma saída porque realmente é barato e é de fácil operação, tá? Mas a gente vai ter aí uma necessidade de uma área grande, uma área gigantesca. É tanto que lá no mar, quando usava-se essas estações de tratamento, era usado esgoto de outra indústria, que era o lodo de outra indústria, tá? É o lodo proveniente da estação de tratamento que funcionava com o sistema anaeróbio. O lodo de outra indústria era cedido, né, para a Alumar, para quando terminasse a vida útil dessas lagoas de estabilização, ela fosse completamente coberta e usava isso para ajudar no processo de reflorestamento sobre a lagoa de estabilização, tá? Vocês estão vendo também uma figura aí abaixo, que é uma lagoa do Jardim Paulistano, na França. É uma lagoa de estabilização. Tá? Parece bonito, parece uma piscina, mas não é bem assim não, tá, pessoal? Tá? Como é que se dá? Eu falei ainda há pouco que o processo de oxigenação se dá pelas algas. Ah, eu planto algas, eu coloco algas? Não, pessoal. Esse processo se dá naturalmente pelo acúmulo de nutrientes e de micro-organismos. Naturalmente, a gente vai ter o surgimento dessas algas que vão absorver energia solar, fazer o processo fotossintético e gerar oxigênio. Essas bactérias vão consumir esse oxigênio, liberar CO2 e a gente vai ter esse processo tudo de novo acontecendo. Então, isso vai se renovar. Por isso, a gente tem essas lagoas. Dependendo da profundidade, se a lagoa ela tiver uma profundidade muito, muito grande, eu posso ter processos aeróbios na parte superior da lagoa de estabilização e processos anaeróbios de degradação na parte no fundo dessa lagoa de estabilização, tá? Mas isso acontece de forma planejada. Quando eu tenho interesse num único método, na degradação exclusivamente aeróbio, eu vou ter aí uma lagoa de estabilização mais rasa. Quando eu quiser um processo anaeróbio, eu vou ter uma lagoa de estabilização mais profunda. E, naturalmente, quando eu coloco para que ela seja mais profunda, fatidicamente diminuo a área ocupada pela essa estratégia de tratamento de efluente, tá bom? E no final a gente tem o corpo receptor, que é um rio lá, um rio que é lançado o efluente tratado. Aí a gente tem várias variações de lagoa de estabilização, pessoal. Aí agora a gente vai falar da lagoa anaeróbia facultativa. Capacidade de remoção, 50% a 65%, tá? Ela é bem mais profunda e tem um volume menor. O que eu falei ainda há pouco, pessoal? Quando eu preciso de uma degradação anaeróbia, eu tenho que fazer essa lagoa mais profunda. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de entrada da luz solar. Se eu fizer ela rasa, em vez de eu ter processos anaeróbios, eu vou ter processos aeróbios, pela penetração da luz solar, aí eu vou ter a ativação do processo fotossintético, e aí eu não vou ter um processo anaeróbio, sim um processo aeróbio. E aí, nessa específica, vou ter essa remoção aí de 50% a 65%. Pessoal, e outra coisa, esses valores, tá, eles são médios, tá bom? Você pode aumentar ou diminuir esse rendimento em remoção por algumas estratégias, inclusive, de projetos, tá bom? Eu tenho a DBO a DBO remanescente, que não foi tratada, a gente está falando aí, desculpa, que uma remanescente, assim, a princípio, de 35%, né, quando a gente pensa em uma remoção máxima de 65%. Vamos lá, pessoal. Tá, continuando. Quando a gente pensa uma remoção no máximo de 65%, a gente tem uma remanescente de 35%. Aí, isso aí, dessa lagoa, ela pode ser removida na lagoa facultativa. O que agora a gente tem aqui? A gente tem um layout de estação de tratamento de efluentes que combina um processo anaeróbio com um processo aeróbio.
Eu tenho primeiro uma lagoa anaeróbia, tá? E depois uma lagoa facultativa. Nessa anaeróbia, eu vou ter eliminação aqui em torno de 65%. Os outros 35%, eu vou ter a remoção, pelo menos, de grande parte desses 35% na lagoa facultativa, que aí, como a gente explicou ainda há pouco, desse processo, ele é um processo aeróbio. Se a gente observar até nessa figura, a gente consegue ver aí uma diferença na profundidade, assim como uma diferença também na área ocupada, né? A facultativa ocupa uma área bem maior do que a lagoa anaeróbia, tá? E, por outro lado, a anaeróbia é bem mais profunda do que a lagoa facultativa, tá? Essa lagoa anaeróbia, ela vai ocupar uma área inferior, em torno de cerca de 1/3 só, da lagoa facultativa, tá, pessoal? Pessoal, isso aí não é muito, não é incomum. Na verdade, é o que é mais comum quando se pensa em tratamento de efluente, é de botar vários métodos combinados, porque cada um, a partir que eu tenho vários métodos combinados, eu aumento a eficiência de remoção de matéria orgânica do efluente. Aí nós temos aí uma lagoa facultativa aerada, tá? A gente mostrou uma lagoa facultativa sem aeração, tá? Aí o que acontece com essa aeração? Bom, acontece que agora o oxigênio presente nessa lagoa facultativa, ele necessariamente não depende só dos processos fotossintéticos. Eu estou introduzindo oxigênio nessa lagoa por aeradores mecânicos, flocuradores, enfim, por algum sistema mecanizado. Então, eu consigo aí aumentar a eficiência do processo de degradação pelo aumento da quantidade de oxigênio e, por isso, também eu tenho uma redução no tempo de retenção. Pessoal, vocês podem encontrar no livro o termo TDH. Aí é o tempo de detenção hidrodinâmica, se não me engano. É o mesmo que a gente está chamando aqui de tempo de retenção, tempo de residência. Hora eu vou chamar tempo de residência aqui, então só para vocês não se confundirem. Então eu tenho uma redução aí de... Lembra que a gente falou ainda agora da lagoa facultativa? De 20 dias, agora eu já tenho de 5 a 10 dias, tá? Isso é importante, dependendo da capacidade de geração de efluente da unidade fabril. Agora nós temos uma lagoa aerada mista completa com lagoa de decantação. Aí agora a gente já começou a aparecer os decantadores, tá? A gente vai ter a introdução de energia por unidade de volume é muito elevada, porque eu vou estar aerando, ainda vou ter uma lagoa de decantação. A maior concentração de bactérias aumenta a eficiência de remoção do DBO. Como assim? Pessoal, a gente está falando de sistema biológico, beleza? Como sendo bem empírico. Como é que se dá o tratamento de esgoto? Eu tenho micro-organismos que se alimentam daquela substância lá, vamos colocar assim, que causam a contaminação, que faz a água potável ser esgoto. Então, esses micro-organismos, eles consomem, tá? Esse contaminante, essa matéria orgânica, tá? Os poluentes dissolvidos na água, ou às vezes suspensos, eles consomem e parte desse material vira energia, libera liberando gases, por exemplo, ou libera como água, ou vira lodo por absorção da biomassa, ou seja, o micro-organismo ele usa para seu crescimento. Beleza? Então ele acumula aquele material. O que ele não acumula, ele libera, às vezes na forma de gás, libera na forma de líquido. Beleza? Então, quanto mais micro-organismo eu tenho para comer essa sujeira, tá? Mais eficiente vai ser o sistema. Ah, professor, mas aí, se eu tenho muito micro-organismo, eu não posso correr o risco de ter pouco nutriente, pouca comida para muito papo, tá? Por isso que quando a gente está numa estação dessa, num sistema desse de lagoas de estabilização, acompanha-se um parâmetro que a gente chama de relação FM, Food Microorganismo, ou seja, alimento e microorganismo. Então, essa relação entre alimento e microorganismo, elas têm que estar equiparadas, tem que estar em equilíbrio. Não pode ter muito microorganismo e pouca comida, porque aí eu vou ter o que a gente chama de lodo velho, ou não posso ter muita comida e pouco microorganismo, tá? Porque aí eu não vou conseguir um sistema eficiente de remoção desse material orgânico, tá bom? O volume é inferior à lagoa aerada facultativa. Pessoal, cada vez que eu aumento a capacidade de introdução de oxigênio, tá?
eu requero um espaço menor, porque aumenta a eficiência, e também um tempo menor de residência, de retenção desse material na lagoa. Né? Claro que para isso a gente tem com a necessidade de lagoa de decantação, ajuizante, né? Depois eu tenho aí a lagoa, ela não passa a ser essa decantação não passa a ser um processo preliminar, mas pode ser que chama-se às vezes até de polimento do efluente, tá? E vamos mostrar aqui o layout que nós temos. Essa é a arada mista, como eu falei para vocês. Vou ter a lagoa aerada mista, muito parecida com aquela, só que agora muito parecida com o formato da anaeróbia, só que aí eu tenho uma introdução de oxigênio de forma mecânica. Vou ter aí a lagoa de decantação e depois o lançamento. Aí o que acontece? Eu diminuo esse tempo de retenção, que já foi de 20, já foi de 5 a 10, agora de 2 a 4 dias. Pessoal, vocês conseguem entender o que eu quero falar com o tempo de retenção? Vamos pensar assim. Vamos pensar que esse esgoto, eles são blocos, tá? Aí, digamos, ele entra em blocos. Eles não se misturam, entra em blocos. E ele entra numa lagoa dessa estação, então ele demora para sair, esse bloco que entrou ontem, ele demora 3 dias para sair dessa lagoa, na forma de efluente tratado. Então, esse tempo que ele demora lá, um tempo médio, calculado em função da capacidade de degradação e do volume da fábrica, né, a entrada, né, de efluente na estação, aí isso a gente vai ter o tempo de residência. É um exemplo meio bobo, mas só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar com o tempo de residência. Mais ou menos o tempo que uma determinada fração, tá? Uma determinada porção desse efluente demora para ser tratado numa lagoa de estabilização como essa que nós estamos mostrando aqui. Tá? Eu tenho a lagoa de alta taxa. Pessoal, quando eu falo lagoa de alta taxa, tudo que eu falar de alta taxa, baixa taxa, é para alta concentração de matéria orgânica. Tá? Então, eu vou maximizar a produção de algas, tá? Ou seja, eu vou ter uma maximização também das condições aeróbias. Eu tenho uma profundidade reduzida, por isso, para favorecer a penetração de energia luminosa. Tá? Alta atividade fotossintética, vocês estão vendo que todo o projeto está favorecendo isso. Ela vai ter uma quantidade grande de algas, profundidade reduzida, por isso penetração solar. E se eu tenho penetração de energia solar, naturalmente eu vou favorecer os processos fotossintéticos. Tá? E por ter o processo fotossintético, eu vou ter uma alta concentração de oxigênio dissolvido e elevado pH. E como é que vai dar esse aumento do pH? A gente não está falando, a gente vai mostrar já de novo o desenho do processo fotossintético. Nesse processo eu tenho a geração de CO2. Se eu tenho CO2, eu acabo liberando o CO2 e elimino um pouco do ácido carbônico do ácido carbônico do efluente. Tá? Então, por isso eu tenho um pH mais alto. Eu vou ter aumentar a taxa também de remoção de material de patógenos, naturalmente. Quando eu tenho uma maior degradação de matéria orgânica, fatidicamente eu consigo também degradar uma quantidade maior de patógenos. Então, só quer dizer que nessa forma aí, eu não preciso de dessecção, não. Tu pode ter o processo de tratamento de efluente o mais eficiente já descoberto no planeta. Contudo, tu tem que garantir a desinfecção no final com o método específico, tá bom? Eu vou ter uma elevada carga orgânica por área especial, tá? A gente vai ter uma agitação moderada, tá? Por equipamentos mecânicos que a gente chama, inclusive, de agitadores mecânicos. Aí, pessoal, a gente tem um exemplo, né, de lagoas que estou vendo, que são bem grandes, né? Se vocês conseguirem comparar nessa figura, vocês estão vendo lá que aquilo ali é aqueles containers, né? Aqueles containers é aquelas estruturas que são feitas com containers, só para vocês terem uma ideia, essa lagoa, por último, essas duas maiores, são equivalentes a pelo menos 3 containers. Então, vocês terem uma ideia do tamanho. Aí eu não posso afirmar a profundidade, mas não deve ser nada maior do que 1 metro, 1,20 m, alguma coisa assim. Tá bom? Pelo menos nas maiores ali. Pessoal, e tem essa sequência, porque às vezes uma dessas lagoas funciona como uma lagoa anaeróbia, a outra uma lagoa facultativa. Aí não sei qual é o layout dessa estação de tratamento. Mas com certeza elas têm uma ligação, tá, pessoal? Tá? Aí nessa figura, mais uma vez, a gente mostrando aquele processo, né, de como se dá o processo fotossintético. Toda lagoa de estabilização que requer
uma melhor eficiência do processo fotossintético para favorecer a degradação pelo oxigênio, elas geralmente são mais rasas e elas vão ter esse sistema aí de degradação. Vou ter as águas que vão gerar esse oxigênio consumido pelas bactérias, que vai gerar CO2 ou os nutrientes na forma de biomassa. Basicamente mesmo o desenho de ainda há pouco. E isso tudo favorecido pela introdução, pela irradiação de energia solar, né? Pronto. Aí agora a gente está falando da lagoa de maturação. A lagoa de maturação, pessoal, ela é uma lagoa que tem um propósito específico. E o propósito específico da lagoa de estabilização é aumentar a eficiência na remoção de micro-organismos. Tá bom? Então, é a finalidade dela. A gente vai ter uma remoção de organismos patogênicos, tá? Por quê? Porque por criar, elas são projetadas para predominar as condições adversas para micro-organismos. Como seria? A gente já falou ainda há pouco. Radiação de ultravioleta, de energia ultravioleta, pH elevado, oxigênio dissolvido elevado, temperaturas mais baixas que o trato intestinal humano, que é onde elas, quando a gente fala em coliformes fecais, é onde elas são encontradas, falta de nutrientes e predação por outros micro-organismos. Que essa predação por outros micro-organismos, ela pode ser inclusive micro-organismos, podem ser micro-organismos, tá bom? Então, essa lagoa de maturação, ela é um pós-tratamento. Eu vou ter uma lagoa de estabilização, uma lagoa facultativa, uma lagoa anaeróbia, uma lagoa anaeróbia combinada com uma lagoa anaeróbia, enfim. Mas, no final, eu vou ter a lagoa de maturação, porque ela tem a finalidade de reduzir a presença de patógenos, tá? Então, a ideia da lagoa de maturação é aumentar a capacidade de remoção de micro-organismos, sobretudo os patógenos, né, naturalmente. Disposição no solo. Pessoal, agora eu vou dar uma sequência aí de processos de tratamento secundário, que todos eles são disposição no solo. Pô, professor, como assim? Eu vou pegar o esgoto e lançar no solo? Sim, é isso. Professor, é a melhor opção? Claro que não, pessoal. Claro que não. Disposição no solo não é a melhor opção de destino no efluente tratado. Mas há questões de engenharia ou geográficas que acaba que essa passa a ser uma solução, mas não é a melhor solução sanitária, tá? Deixando bem claro. Mas como existe, estamos aqui para mostrar para vocês, tá? Então, tem essa disposição no solo que é exatamente isso, pessoal. Após um tratamento, tá? Eu tenho como tratamento secundário lançar esse efluente no solo. Mas como assim, professor? Não, a gente não está falando de... O que eu falei que é o tratamento em nível secundário? É a decomposição, tá? Essa decomposição, retirada de matéria orgânica, sobretudo pela presença de micro-organismos. E isso vai acontecer naturalmente no solo, porque no solo, além de funcionar como filtro, eu vou ter micro-organismos que podem degradar esses poluentes, tá? E eu vou mostrar como isso pode ser organizado para meio que reduzir alguns danos, tá? Desse método de tratamento de esgoto secundário. Como é óbvio, né? Os esgotos são aplicados no solo, água e nutrientes para as plantas, tá? É usado como água e nutrientes para a planta. O líquido, parte vai evaporar, tá? Esse parte percola no solo e a maioria é absorvida pela planta. Essa é a expectativa desse tipo de tratamento, tá? A taxa de aplicação no terreno tem que ser baixa, senão a gente vai criar um alagado, mas também tem essa saída sanitária em que cria um alagado, tá? A gente vai mostrar. Métodos de aplicação, a gente vai ter ou aspersão, como eu falei, alagamento, e da crista de vales, a gente vai mostrar também. E também pode ser usado como FET irrigação. Não posso usar esse efluente, né, para ele fertilizar e irrigar algum tipo de área. Aí a gente tem o exemplo da filtração lenta, né? Pessoal, aí claro, né, que a gente não vai sair do processo preliminar e do tratamento primário e lançar direto no solo, né? Nesses casos é importante que tenha
um decantador primário para eliminar uma boa parte, né, do DBO suspenso. E é lançado assim, pessoal. Ele pode ser lançado diretamente no solo ou utilizar isso aí que ele chama de aspersor. Um aspersor para jogar esse líquido, esse efluente no solo, tá? E de forma com pequenas gotículas para ainda aí absorver um pouquinho de oxigênio do ar e favorecer ainda mais, favorecer e agilizar ainda mais esse processo de remoção de DBO. Pessoal, eu sempre só não quero confundir vocês, porque eu falo hora, eu falo DBO, remoção de DBO, hora, falo remoção de matéria orgânica, porque a ideia é essa, né? Lembrando sempre que eu falei que DBO é uma medida indireta da matéria orgânica, mas que a gente está removendo mesmo é a matéria orgânica, tá bom? A infiltração rápida, aí a gente vai ter o esgoto disposto em vazias, rasas, né? O líquido vai passar por um fundo poroso, a gente vai mostrar como é que se dá isso, né? Um fundo poroso que vai percolar pelo solo. Eu não vou colocar diretamente na superfície, vou colocar numa bacia rasa para favorecer essa percolação, né, de esgoto no solo. A gente vai ter menor perda por evaporação, né, porque eu vou favorecer a percolação mais rápida, tá? Aplicação intermitente, tem que dar um descanso para o solo para ele não ficar alagado e não ficar saturado, e aí eu não consegui mais ter o processo de percolação, é natural, tá? Se eu ficar lançando esgoto o tempo todo, esse esgoto vai ficar saturado de efluente e eu não vou ter mais a percolação, vai virar um alagado, tá? Aí eu tenho essa percolação, ela vai estar subterrânea, ou com recuperação de drenagem superficial, ou recuperação por poço freático. A gente vai mostrar isso aqui. Aí a gente tem um exemplo, né? Tem filtração rápida, tem uma área ali que ela vai ter um material poroso, tá? Material poroso vai ser jogado e aí vai favorecer a percolação dos materiais. Isso aí, pessoal. Material poroso pode ser areia, cascalho, pode ser carvão, é mais difícil, né? Mas pedregulhos, enfim. Aí a gente tem uma infiltração superficial, que aí eu tenho uma área, tá? Um esgoto pré-tratado, ele é aplicado por baixo do solo. Aí eu vou ter os locais preenchidos com material poroso para favorecer, agilizar essa percolação no solo. Claro que nessa forma, quando eu faço isso de forma subsuperficial, eu tenho uma menor evaporação do efluente. Eu já não tenho essa contribuição da evaporação na eliminação desse efluente, tá? Eu vou ter essas valas de filtração e sumidouro. O escoamento superficial, tá? A gente vai ter aí esgoto que vai ser distribuído. Aí eu vou usar um terreno com uma certa tegricidade para favorecer esse escoamento, tá? Ele vai escoar, rapaz, vai escoar, né? Até uma área onde ele vai ser coletado, tá? Essas aplicações podem ser por aspersores, que nós já mostramos, né? Esses aspersores são como esses aspersores, típico inclusive de irrigação de campo de futebol ou de gramado de alguma casa, enfim, tá? Ou de baixa pressão ou por tubos e canais, tá? Nós vamos mostrar aqui como é que se dá esse layout. Como eu falei para vocês, a gente vai ter aí uma área com uma certa declividade durante esse processo, ali como por umas calhas, para ter um caminho preferencial, e esse material, esse efluente, vai passar a percolar pela superfície até ter na coleção. Pessoal, até chegar no coletor. É bom a gente atentar que necessariamente esse efluente ele não vai descer liso pela superfície, né, e chegar ali direto, não. Ele vai percolar, ele vai ser absorvido pela superfície e ali ele já vai chegar com uma certa qualidade, uma qualidade melhor do que na parte superior desse declive. Lembrando que para que nós tenhamos uma exposição no solo, é recomendado sempre ter um processo de tratamento preliminar. Por que eu estou falando isso, professor? Se sempre tem que ter processo preliminar? Não necessariamente, tá? Se tu quiser dependendo da característica do teu efluente, não precisa de um tratamento preliminar. Pode colocar direto dentro de um reator anaeróbio e tudo mais. Não é muito comum, mas acontece. Mas nesse caso, é importante, porque senão, se tu não tiver essa etapa para retirada do matéria orgânica e em suspensão, tu pode reduzir drasticamente a eficiência dessa alternativa de tratamento secundário. Aí também a gente tem as terras úmidas, né, que são artificiais, as banhos, aquilo que eu falei para vocês, os alagados, tá?
lagoas com canais que abrigam plantas aquáticas. Então, acabam usando esse efluente para fertilizar esse tipo de planta. Tá? A gente vai ter isso no nível do solo, né? E no nível abaixo do solo. Também temos filtros anaeróbios, tá? Aqui a gente está falando por álcool, mas vou dar mais detalhes de filtro em outra aula. Tá? Ele vai ser convertido anaerobicamente por bactérias aderidas ao meio, suporte, tá? Usualmente pedras no reator. Mas, pessoal, inclusive a gente tem material produzido de polímeros, né, que são usados como meio de suporte para filtros anaeróbios. Tá? A gente vai falar. Trabalho suspenso ou em fluxo ascendente, tá? Ou requer decantação primária, mesma coisa do destino, a dispersão no solo. Produção de baixa de lodo, fácil, e o lodo já sai estabilizado. Vamos lá. Aí a gente tem um exemplo de um filtro anaeróbio. Então, esses filtros anaeróbios, eles já até vendem ele pré-moldado. Não, pré-moldado não, né? Ele já vem em forma similar à de caixa d'água. Não sei exatamente que polímero é aquele da caixa d'água. Então, a gente tem aí uma fossa séptica, tá? Isso é conhecido, essa metodologia de eliminação de efluentes. Aí tem a fossa séptica, logo depois da fossa séptica tem um filtro, tá? Esse filtro ele tem uma parte em cima, que é o leito filtrante. Lembra que a gente falou, né, que esse meio suporte, ele pode ser pétalas, aí ele está falando em brita número 4, acho que são umas britas bem grandes, tá? Embaixo a gente tem o lodo, que vai acumulando, e em cima fica o efluente tratado, que começa, e a partir que o efluente vai ficando mais limpo, ele passa por uma caixa de dispersão, e esse efluente tratado é lançado, tá bom? Isso é uma metodologia bem simples, tá bom? De tratamento de efluente. Pessoal, esses filtros, o que acontece? Naturalmente, quando a gente fala em filtro biológico, né, embora aí pareça que a ideia é filtrar o lodo, mas não é bem isso não, tá, pessoal? Vocês estão vendo que eu tenho aí, ó, eu tenho a entrada, tá? Aí de forma, o que acontece? Eu tenho sai na parte superior, sai da fossa séptica, entra nessa tubulação, e essa tubulação vai lá para baixo. Então, ela alimenta de forma ascendente. Então, ela sobe e eu tenho uma retenção da matéria orgânica nessas pedras. Mas aí a gente tem que ter uma coisa certa. E essas pedras, elas estão funcionando como um filtro anaeróbio. Mas ela necessariamente só não retém a matéria orgânica, né? Com o decorrer do tempo, cria-se uma película de micro-organismos, que esses micro-organismos, além de reter, eles fazem a decomposição anaeróbia propriamente dita. Isso não é um filtro que unicamente que cabe somente filtrar, como a gente conhece. O filtro só retém material sólido. Não é só uma questão de retenção. Ele acontece também a degradação dessa matéria orgânica. Tá? Aí a gente tem nosso reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente. Em português é o RAFA, tá? RAFA, ou reator anaeróbio de fluxo ascendente. Em inglês é o ASB, né? Absolute Anaerobic Sludge Bracket, tá? É o DBO, a gente vai ter a conversão anaeróbica pelas bactérias dispersas no reator. Pessoal, o reator anaeróbio, de longe, é uma das não vou ser de longe, mas é uma das alternativas, né, de tratamento de efluente mais usadas nas unidades fabris por sua eficiência. Mas, claro, que vai depender da capacidade de geração e perfil do efluente gerado nessa unidade fabril. A gente vai ter um fluxo de líquido ascendente, como já diz o nome, né? Upflow. A parte superior que é a zona de segmentação é a saída do efluente clarificado e o retorno de sólidos ao sistema. E a gente vai falar da recirculação de lodo, tá? Esses reatores a gente chama de trifásicos, porque eles formam água, formam gás, que no caso é metano, e a gente também tem a formação de material sólido, que é o lodo, tá? E o que é esse lodo? Esse lodo é material proveniente
da acumulação ocasionada pelos micro-organismos. E, claro, que micro-organismos mortos. Então, a gente vai ter uma massa aí. E esse material, já, em geral, sai estabilizado. E dispensa a decantação primária, tá? A produção do lodo é baixa e já sai adensado e estabilizado. Ponto. A produção do lodo não é tão baixa assim, não, tá, pessoal? A gente tem uma geração. Se tu tem uma estação de tratamento de custo, tem um reator anaeróbio e ele funciona muito bem, naturalmente ele vai gerar muito lodo, tá? Não é algo que não é um problema. É sim, a adaptação do sistema de tratamento anaeróbio, o lodo proveniente dele é sim um problema ambiental e tem que se dar destino, sim. Não é simples, não. Aí a gente tem um fluxograma de como se dá esse tratamento. Pessoal, a gente está vendo aí, eu vou ter mais detalhes, esse sistema de tratamento é o sistema de tratamento dessa estação de tratamento aqui de São Luís, tá bom? Como vocês podem ver, o que eu tenho aqui na parte inferior da figura? Eu tenho ali esses leitos de lodo e tem a manda de lodo. Esse leito de lodo, ele é o lodo mais denso, mais pesado, mais escuro. E aí, na parte ali que ele chama de manda de lodo, eu tenho os lodos mais dispersos. Mas por que se dá essa dispersão? Porque o que acontece? A entrada do esgoto no reator, ele se dá por baixo. Como assim? O cano vem de baixo da terra? Não. Ele até às vezes entra por cima, mas ele libera o lodo, libera o efluente para ser tratado no reator anaeróbio por baixo. E quando ele sobe, naturalmente, a partir que vai subindo com um fluxo, né, um fluxo adequado, não vai ser um fluxo turbulento, senão vai levantar todo o lodo e esse lodo vai ser jogado fora. E em geral, pessoal, esse lodo anaeróbio responsável pelo tratamento de efluentes, ele é caro, tá? Não é barato, nem em todo lugar que se encontra. Professor, mas não dá para fazer a cultura de produzir? Sim. Se o sistema rodar muito bem, tu consegue, inclusive, produzir lodo suficiente para vender, tá? Mas isso não é simples. Então, o que nós temos? Aí, com isso, a partir que a gente tem um aumento na altura do reator, a gente naturalmente vai ter uma maior dispersão dessa manta de lodo. Então, não vai ficar tão denso. Beleza? Só que nesse processo, que o efluente tem contato com o micro-organismo, ele acaba sendo consumido. Então, quando ele é consumido, aí sim eu tenho a degradação da matéria orgânica. Nesse processo, eu tenho a liberação do efluente na forma líquida, que já entrou no reator. Eu tenho a formação de gás, metano, tá? A formação, lembra que esse reator ele é anaeróbio. Então, eu vou produzir numa degradação anaeróbia, eu vou produzir num ambiente perfeito CO2 e metano. E no aeróbio? No aeróbio eu posso gerar água e esse monóxido, dióxido de carbono. Aí eu não vou ter a geração de metano. Mas no anaeróbio eu vou ter sim a formação desse metano. Então ali eu tenho um entrevedor de gás, que é um caminho preferencial para a liberação do gás, para esse gás ser colhido, tá? E dependendo de qual seja o nível de tecnologia da estação de tratamento, esse gás pode ser reaproveitado em alguma atividade da fábrica, ou ele é queimado para a liberação de CO2. Professor, mas CO2 não é um gás de efeito estufa e tudo mais, aquela coisa toda. Estou falando aí de cúpula do clima, sim. Mas assim como o metano. Só que o metano é 23 vezes mais danoso, tá? Mais efetivo no aquecimento do que o CO2. Então é preferível queimar, já que isso não vai ser aproveitado. O ideal é aproveitar essa fonte de energia em alguma atividade, inclusive na própria estação de tratamento de esgoto. Há uma série de vocês pesquisarem, há uma série de alternativas já prontas, né, que se compra para aproveitamento desse gás gerado na estação de tratamento uma estação de tratamento que usa um reator anaeróbio, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Só aí, por cima, eu tenho lá um separador, que vou separar o líquido. Nesse líquido, ele vai carregar a matéria sólida, que depois vamos adensar, tudo mais, e liberar o lodo seco. Por isso, trifásico. Liberação de líquido, gás e lodo sólido. Tá bom? Esse reator anaeróbio, ele pode ser com pós-tratamento, tá? Aí fala que não produz efluente dentro da maioria dos padrões de tratamento. Isso não está de acordo com a realidade. No reator anaeróbio, ele pode sim. Mas, claro, que o reator ele não vai ser a única equipamento numa estação de tratamento de esgoto. A necessidade de preliminar,
Tá? Uma etapa, esse primário, que necessariamente não é o decantador, que pode ser um tanque onde eu tenha processos enzimáticos diferentes para quebrar moléculas mais complexas e deixar essas moléculas mais favoráveis para acontecer a degradação num reator desse anaeróbio. A gente vai falar dessas etapas. A gente vai falar, a gente não falou, né, de hidrólise, metanogênese, tudo mais, a gente vai falar sobre isso, que é um pouco a química do processo de degradação de esgoto. Tá? A gente tem uma necessidade de pós-tratamento, claro, tá? Em geral, essa tratamento quando eu tenho um RAFA, eu tenho sempre um processo aeróbio posterior, tá? Em geral, aeróbio, porque pega a eficiência do anaeróbio junto com a aeróbio, aí aumenta a facilidade aumenta a eficiência, né, dessa estação de tratamento. Fisicoquímico, né, essas questões fisicoquímicas é mais para favorecer o adensamento do lodo. Todos os processos de tratamento de esgoto podem ser usados como pós-tratamento, ou como polimento de efluente, como alguns dizem, tá? E claro que essa eficiência global vai aumentando a partir que tu faz a eficiência de cada etapa. A gente já falou sobre isso. Tá? O lodo ativado convencional, aí é um sistema aeróbio. A gente já está falando agora. Desculpa, pessoal, deixa eu ajeitar aqui. O lodo ativado convencional, a gente já está falando agora de lodo ativado. É um sistema aeróbio. A gente está falando de ativado. Essa ativação vai se dar com agitadores mecânicos, por exemplo, né? Então, com reatores biológicos, com decantador secundário, tá? A gente vai ter uma elevada concentração de biomassa no reator, recirculando do fundo do decantador secundário. É aquilo que eu falei, não tem essa relação FM que eu falei ainda há pouco, do food e micro-organismos, é para isso. Dependendo de como esteja a relação, eu faço uma recirculação do lodo ou lanço o excesso para o adensamento. Eu vou explicar isso também em umas situações aí, em alguns slides para ficar melhor para vocês entenderem. A biomassa fica em contato por longo período com o líquido e elevada a eficiência de remoção de DBO. Há uma necessidade de remoção dessa biomassa produzida, é aquilo que eu falei para vocês. Essa biomassa é o lodo, tá? Então, se eu tiver um excesso de micro-organismo em detrimento à quantidade de alimento, então eu tenho que dar um destino para essa biomassa. Então, é esse lodo, eu tiro o excesso de lodo. Se eu tenho o contrário e o lodo é novo, eu fico recirculando para garantir uma boa relação FM. Eu não sei qual é a relação certinho de cabeça, tá? Mas isso tudo é tabelado. Eu tenho que ter aeração mecânica. Pessoal, quando é aeração mecânica, quando são agitadores mecânicos, a gente está falando de um motor com hélices, tá? Esses agitadores eles têm, às vezes, diâmetro de 1,5 m, 1,40 m. Então, eles são bem grandes e ficam girando o tempo todo, tá bom? Aí nós temos um exemplo, né, de um lodo ativado, que é esse que está escrito como reator aerado, tá? É um lodo ativado, geralmente ele é na superfície, né, não é profundo. Eu tenho agitação e depois eu tenho um decantador secundário. Claro que aí nós temos toda aquela preliminar, primária, às vezes, tudo mais. Mas só tem uma coisa interessante nessa figura, que vocês estão começando a ver a palavra afluente. E eu sempre falo aqui efluente. É bem lembrado, é bom essa observação. Esse afluente, ele é afluente do reator aerado, tá bom? Ele é afluente, porque ele está entrando, tá? O que sai do aerado é efluente do reator aerado, mas é afluente do decantador secundário. E o efluente, e assim sucessivamente. Você entendeu que o que está entrando é afluente, o que sai é efluente, tá bom? E aqui esse sistema, né, do decantador secundário, e quando tem um excesso de lodo, que é verificado, entre outras coisas, pela essa relação FM que eu falei para vocês, ele é recirculado. A gente tem também o lodo ativado por aeração prolongada, tá? É similar ao que a gente mostrou ainda há pouco, né? Mas a biomassa permanece mais tempo no sistema, tá bom? Menos DBO disponível, competição entre as bactérias. Ou seja, essa de situação prolongada é quando a carga de matéria orgânica no esgoto ela é baixa, tá?
Então, vou ter uma demora maior para a degradação, porque tem poucos micro-organismos e tem pouco nutriente. Então, eu vou ter uma ação mais prolongada, vou deixar esse lodo arquivado por mais tempo, tá? Os excedentes saem estabilizados e não são incluídos em unidades de decantação, até por conta de que a gente está falando, eu falei para vocês que é uma alternativa para sistema com uma baixa carga de matéria orgânica. Aí a gente está mostrando esse reator com decantador secundário, a questão da recirculação. E aqui, pessoal, a primeira figura que começa a aparecer a questão do manejo do lodo. Tá? A gente falou lá, a gente não falou em nível preliminar, primário, secundário, terciário e manejo de lodo. Essa parte de baixo é o que a gente chama de a parte de manejo de lodo. Eu tenho aí o adensador de lodo, que no caso a gente tem um exemplo pela figura, é uma prensa, né? Esse lodo ele sai com uma umidade alta, né, em torno de 80%, sei lá. Aí ele é colocado, introduzido um eletrodo para criar flocos, e a partir desses flocos ele passa por uma prensa. Aí eu tenho a redução da umidade desse lodo até, eu acho que 15%, alguma coisa assim. E ele é desidratado e mandado, transportado para a disposição final. Essa é uma alternativa, mas muita estação de tratamento hoje faz esse processo de adensamento de lodo com centrífugas. A gente tem centrífugas, tá? Adensa o lodo e dá o destino. O que esse lodo é de fato com fluxo intermitente? É o mesmo equipamento, ele funciona. Pessoal, quando eu falo equipamento, necessariamente é uma máquina, não, tá? Às vezes é um tanque de concreto, tá? Esse mesmo equipamento ele pode ser usado como o lodo ativado e como um decantador. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema que vai funcionar em intermitente, tá? Em uma etapa, os aeradores estão ligados, tá? E eu tenho o processo natural de um sistema de lodo ativado. E em outro, quando eu quiser sedimentar, eu desligo esses reatores. Certinho? Reator desligado, eu tenho a sedimentação do sólido e a retirada do sobrenadante. Então, esse mesmo reator ele acaba funcionando como o lodo ativado e como um decantador secundário. Tá? E com o desligamento, eu tenho a ressuspensão dos sólidos, tá? E o modo a operação convencional com aeração prolongada. O que muda das outras alternativas é que o mesmo ambiente, ó, aqui, ó, eu sempre tenho um decantador secundário, né? Aqui não. O mesmo equipamento, ele é o lodo ativado, o tanque de lodo ativado, né? E funciona com decantador. Quando eu ligo o motor, ele está funcionando como lodo ativado. Quando eu desligo, precipita, eu tiro o sobrenadante, tá? E quando é necessário, retiro o lodo também para outro destino. E esse efluente tratado, ele é lançado no corpo d'água, devidamente estabilizado, pelo menos é o que se espera. Aí a gente já tem uma ação, aí já um lodo ativado voltado, né, para a metodologia nível secundário, né, a gente vai ter o lodo ativado com remoção de nitrogênio. Então, um reator biológico com a incorporação da zona anóxica, né, com pouco oxigênio ou nenhum, né, na ausência de oxigênio, e na presença de nitrato. Porque se ele tem pouco oxigênio, se tem nitrato, eu vou ter a liberação dele na forma de amônia, tá, em gás. Nitrato formado, vou ter a nitrificação na zona aeróbia, tá? Por respiração desses micro-organismos na zona aeróbia, com a redução de nitrogênio gasoso. Escapa para a atmosfera, é isso que eu falei. Eu tenho um ambiente em que eu tenho um ambiente anaeróbio e vou ter a entrada de nitrato. Esse nitrato que ele tem que fazer é o NO3. Então, eu tenho uma molécula, um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio. Então, se a zona ela é pouco oxigenada, aliás, se ela não tem oxigênio, naturalmente eu vou ter uma redução, tá, desse nitrato para amônia, que deixa de ser NO3, tá, menos, para ser NH3, que é um gás, e ele é liberado. Aí eu tenho a remoção do nitrogênio. Aí eu tenho também o lodo ativado com propósito de remoção de biológico. Pessoal, vocês estão percebendo? Lembra que lá, como a gente falou, quais são as funções do tratamento terciário? A gente estava lá, acho que a primeira opção era a retirada de nutrientes. Ó. Esse aqui
esse lodo ativado com remoção biológica de nitrogênio e do fósforo, eles são sistemas, tá? Tratamento em níveis secundários, tá bom? Que eles têm como finalidade eliminar componentes típicos de de nível de tratamento terciário, tá bom? É só voltar lá e dar uma olhada no primeiro slide, ou no segundo, sei lá. O lodo ativado com remoção biológica, né, do nitrogênio e fósforo, a gente vai ter incorporação do reator biológico na zona anaeróbia, mesma coisinha. Recirculação interna da biomassa, contato com zonas aeróbias, anaeróbias, dependendo de qual seja, se eu tenho contato com zonas anaeróbias, aeróbias, dependendo de qual espécie, de qual estado de oxidação da espécie, desse nutriente, do nitrato, do nitrogênio ou do fósforo, eu vou ter aí a eliminação dele, né? Aí eu tenho o filtro de baixa carga, tá? Aí a gente tem bioreatores aeróbios com biofilmes, né? Tá? Ele estabiliza anaerobicamente por bactérias aderidas a uma superfície forte, aquilo que a gente falou, né? A gente está falando de filtros, agora a gente está falando de biofilmes, que pode ser petros ou material plástico, tá bom? O esgoto aplicado na superfície do tanque e eu tenho distribuidores rotativos, tá? Funcionam como aspersores, só que apontados para baixo. Tá? A gente vai mostrar uma figura. O líquido vai percolar pelo tanque e sai pelo fundo, mas tem o contrário também, de ascendente. Tá? A gente tem matéria orgânica, é retida e estabilizada pelas bactérias. Essas bactérias, elas são bactérias que são criadas na superfície, né, dessas pedras ou desse material plástico. Tá? Elas ficam todas recuperadas, parece um limo, tá? E elas ficam assim, essas bactérias, elas com contato com a matéria orgânica, elas vão degradá-la. Esses espaços fáceis que tem, a gente já falou, essas pedras não são perfeitas, né? E esses materiais também plásticos não são, então eles não vão casar adequadamente. Então, eu sempre vou ter um espaço. Então, aí também eu tenho favorecimento para oxigenação. Mas também eu tenho filtros que eu faço as estratégias de engenharia para garantir também a oxigenação natural, tá? Mesmo em leitos diferentes. Eu tenho pouca disponibilidade de DBO para as bactérias, autodigestão está saindo estabilizadas. Esse filtro de baixa carga, ele é usado quando tem baixa carga de matéria orgânica. Tá? Aí eu tenho placas de bactérias desprendidas, não são removidas pelo decantador secundário, necessidade de decantação primária. Tá? Aí eu também tenho filtros, ou provenientes de biofilmes de alta carga. Tá? Vai diferir porque a carga orgânica disponível, o DBO disponível, é maior. É isso, a única diferença. Tá? E em todos, às vezes, por vezes, há necessidade de uma recirculação, dependendo se a remoção de carga orgânica não foi satisfatória. Tá? Pessoal, o filtro biológico é esse bem que vocês estão vendo. Tá bem no meio entre esses dois decantadores. Isso que vocês estão vendo aqui, parece nessa figura, que parece uma vela de um barco, é um sistema que tem a liberação do efluente. Ele libera, vai soltando como as pessoas, vai de cabeça para baixo, e vai circulando e lançando em toda a superfície do biofilme, né? Do biofilme, desse filtro biológico. Vai lançando lentamente e vai acontecer. Aí ele vai tendo contato com esse leito, tá? Que esse leito composto por PETA, por plástico, por uma infinidade de materiais, dependendo do que tem acesso e da localização desse filtro biológico, tá? E por contato com esse micro-organismo vai sendo degradado e eu tenho a liberação do efluente. Claro, se esse desenvolvimento não for satisfatório, eu tenho a opção de recirculação. Aí eu tenho um sistema para uma alta carga e para uma baixa carga de matéria orgânica. Os principais sistemas aí de esgotos secundários de reatores aeróbios com biofilmes. Aí tem o biofiltro aerado submerso, né? Aí a gente vai ter um tanque com material poroso, usualmente submerso. Eu vou ter também um filtro permanente de esgoto e ar ascendente, tá? Ascendente, por baixo. Tá? Biofiltro com meio granulado, então tem remoção de compostos orgânicos solúveis, particulares de esgoto.
Esses biofiltros, basicamente, eles têm as mesmas características, tá? Tem que ter uma limpeza periódica para limação de excesso de biomassa que fica na superfície das pedras do leite, né? Do biofiltro. Aí a gente tem um exemplo, tá? Aí eu tenho essa parte do meio, é o leite, tem a entrada, né, do ar por baixo, de forma ascendente, tá? E por cima, a aspersão do efluente. E, naturalmente, nesse sistema aí, ele parece ser fechado, né? Eu tenho um sistema anaeróbio e eu tenho, claro, que tem um espaço, um ambiente, para liberação do gás, tá bom? E o efluente sai por baixo. Aí eu tenho também os biodiscos, esse sistema aí, ele... Acho que eu tenho uma foto dele aqui. Não tem. Eu tenho outros slides. Tá? Eu tenho esse biodisco, ele é o crescimento de biomassa no meio do suporte. Esses discos, pessoal, eles têm um diâmetro que vão até 80 centímetros, se eu não me engano. Não, mais. Um diâmetro assim até de 1,5 metro, 2 metros, eu acredito. Talvez chegue a 2 metros. Como é que funciona? Eles são divididos como uma grande pizza, tá, pessoal? É chato falar em pizza quando a gente está falando de esgoto, mas enfim. Aí eles têm várias partes, né? Essas fatias, elas são retiradas, elas são como... Tem uma tela, tá? Similar à tela de serigrafia que usa para pintar a camisa, tá? Aquelas telinhas bem finas, o que inclusive teve um tempo que estava na moda nas roupas das meninas, uma telinha. E ali, nessa tela, a gente tem a distorção dos micro-organismos, tá? Aí o que acontece? Aí esse disco ele fica girando, aí ora esse matéria orgânica tem contato com o ar atmosférico e ora está embaixo, acumulando. Então, aí nesse processo, ele vai absorvendo oxigênio e ocasionando o processo de decomposição aeróbia, tá? Essas estruturas, a gente compra grandes tanques disso, com vários discos, tá? Esses são os biodiscos. Aí nós temos algumas concepções de estação de tratamento. Aí a gente tem uma estrutura que tem grade, caixa de areia, decantador primário. Aí, desse decantador, pessoal, eu tenho o lodo gerado. Então, eu já posso ter um sistema de adensamento, de gestão e secagem de lodo, que aí a gente tem ou posso ter aí também a retirada de líquido. Nesse sistema aí eu tenho decantador primário, tanque de geração, decantador secundário. Aí é um exemplo, né? Essa é uma estação de Barueri, grande, né? Na cidade de Barueri. Eu tenho um sistema lodo ativado com aeração prolongada. O layout é esse aí, eu tenho tanque de geração, o decantador. Mais uma vez, sem decantador, eu tenho adensamento, secagem e liberação do lodo seco. Aí é um exemplo, né, de um aerador. Pessoal, esse aerador aí é um sistema de aeração, sim. Ele parece um escopulador, tá bom? Aí nesse aí a gente só tem um tanque de aeração e o decantador secundário. Óbvio, você percebe que um tanque de aeração e um decantador secundário é o mesmo sistema. Esse aí provavelmente é o sistema de aeração intermitente. Eu tenho o mesmo equipamento fazendo duas funções. Aí eu tenho uma lagoa aerada com uma lagoa de decantação. Essa lagoa aí, ó, viu como parece bonito? Uma piscina. Você percebe que aqui tem aqueles equipamentos lá no meio? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquilo ali são os aeradores. É o mesmo jeitinho desse aqui. Desse aqui. Tá? Vocês percebem que nessa figura tem uns 6 desses. Então, ele é a lagoa aerada. Tá? Depois disso, ele deve ir para uma lagoa de decantação, lodo, aquela coisa toda. Aí, pessoal, pronto. Isso aí é um sistema de filtro biológico. Acho que aí ficou mais claro. Tá? Isso aí que está cheio, isso aqui está girando, né? Está girando, tá? Lançando esgoto. Isso que está cheio são o leite, que pode ser pedra, pode ser material plástico. Então, é esse filtro, tá? A gente tem liberação de gás. Sim. Claro também que os filtros biológicos aí depende muito da característica do efluente. Em geral, ele é mais usado ou como um polimento, né? um pós-tratamento, ou quando eu tenho um ambiente que o efluente é uma carga orgânica muito baixa, embora tenha biofiltro para carga orgânica mais alta. Mas esse mais alto não chega a ser uma carga orgânica adequada, por exemplo, para um reator tipo Rafa.
Aí nós temos algumas lagoas de estabilização também, né, esses fósforos, né? Aí, umas concepções de estação de tratamento de efluentes, pessoal. Aí nós temos o reator anaeróbio, né, o RAFA, com várias combinações. E poderia ser o contrário, essas combinações com RAFA no final. Enfim, no final, a questão da estação de tratamento de esgoto ou de efluentes, ela pode ser montada de acordo com a necessidade, conhecendo o efluente, características da atividade fabril, e pronto. Mas é importante que quanto mais esse alternativas forem combinadas, mais eficiente vai ser o processo de tratamento desse efluente. Tá? Aí nossas referências. Tá? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.